também pode ser um chamado na tua vida. Às vezes a situação da nossa vida ela está tão difícil, e essa dificuldade, na verdade, nada mais é que um chamado do Senhor. O Senhor nos chama numa forma suave, doce, meiga, porque o Senhor é bom, é sempre bom. E a gente não escuta o chamado, daí ele tem que jogar nós dentro da barriga da baleia, que nem Jonas, né? E aí então aí a gente começa a sufocar, e aí a gente entende, é o Senhor que está chamando. É o Senhor que está me chamando, o Senhor te chama. E a palavra hoje em confirmar isso. Levanta a tua mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, César. Amém. Obrigado. Nossa, muito bem. Então, boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar também as pessoas que vão nos assistir depois pela internet, no YouTube. Mas eu sou Celso Deretti, quem não me conhece, pertenço à paróquia Santa Inês, aqui da cidade de Balneário Camboriú, cidade vizinha aqui. E tive meu batismo no Espírito Santo em 1993, durante uma experiência de oração lá na cidade de Londrina, estado do Paraná. Desde então, o Senhor tem me chamado ao ministério da pregação, em muitos lugares perto, distante, e para a maior glória de Deus, conforme diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Repete comigo então. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então essa é a nossa meta. Nós sermos fiéis até a morte. E aí nós receberemos a coroa da vida. E eu queria convidar hoje, eu quero falar sobre o tema Apacenta as minhas ovelhas. E é um tema fascinante, tem tudo a ver com os dias de hoje, os dias que a nossa humanidade está vivendo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero convidar você então a abrir Evangelho segundo João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21, de 15 em diante. Encontraram? Tranquilo? João 21, de 15 em diante. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com o que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Palavra de nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ótimo.
Meus irmãos, se eu perguntasse para vocês aqui, se eu perguntasse para cada um de vocês qual é a meta de cada um de nós, qual é a meta de todo ser humano, e a resposta é uma só: a nossa salvação. A nossa salvação. A primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 2 e 3, fala assim, capítulo 1, versículos 2 e 3, fala: a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós partimos dessa constatação por quê? Porque nós sabemos que todos, diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Imagina que, por causa da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós nos tornamos inimigos de Deus, réus de um crime inafiançável, objetos da ira divina, a ponto de o homem ter sido expulso do paraíso. Ter sido expulso do paraíso. E aqui o que aconteceu? Toda ofensa, se eu ofendo, por exemplo, o Luiz, certo? Se eu faço uma ofensa grave para o Oscar Luiz, a Vera não poderá me perdoar no lugar dele. Correto? Mas se eu oferecer então para a Vera, eu vou te oferecer $1 bilhão para você me dar o perdão no lugar do Luiz, isso não vai funcionar enquanto o Luiz não me dar o seu perdão. O pecado, ele foi uma ofensa contra Deus. Correto? Certo? Porém, então, unicamente Deus poderia perdoar o homem. Mas tem um problema grave: o homem não tinha como ir até Deus. Certo? O homem não tinha como ir até Deus. Ontem foi a festa, qual foi a festa de ontem da igreja? A solenidade da Anunciação. Então, como o homem não tinha como ir até Deus, de João 3,16, com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna da qual o homem fora privado por causa do pecado. A vida eterna onde está a glória de Deus. Todos pecaram e foram privados da glória de Deus. Correto, irmãos? Então, como o homem não tinha como ir até Deus, Deus ele desce até o homem. Deus ele deixa o seu trono de glória no céu, onde ele é adorado por bilhões e bilhões, miríades e miríades de anjos, onde os 24 anciãos eles se prostram diante do trono, incessantemente, santo, santo, santo. O Senhor deixa o seu trono de glória, e aqui ele recebe como trono uma cruz e a coroa de espinhos. O Rei da Glória, o Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso, Deus ele se faz carne, ele arma a sua tenda no meio de nós, correto? Ele arma a sua tenda no meio de nós. Por isso, quando Jesus caminhava em Jerusalém, na Terra Santa, era Deus caminhando no meio dos homens. Dá para entender isso? Será que a gente consegue compreender esse mistério? Deus desce à terra, Deus se faz homem. Para quê? Para nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. Correto? Aí está o amor de Deus por nós. O amor de Deus que não poupa a vida do seu Filho para nos dar a vida eterna. Nos dar a vida eterna. E aqui está todo o esforço da igreja. Está todo o esforço de cada um de nós batizado, porque todo batizado ele tem a obrigação de evangelizar. E aqui está a maior caridade
que nós podemos dar para uma pessoa, é levá-la para a salvação. É ajudar essa pessoa a alcançar a sua salvação. E nós sabemos muito bem pela revelação nós sabemos, irmãos, uma coisa muito grave, uma coisa aterrorizante, na verdade, medonha, é aquilo que se esconde para além das misteriosas portas da morte, correto? E nós sabemos pelo magistério da igreja, que como diz o catecismo da igreja, acho que é o parágrafo 1032, se eu não me engano, ou 1022, fala assim que quando no momento da morte da pessoa, quando a alma se desprende do corpo, ela se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo. E ali ela recebe o quê? Uma sentença da boca de quem? Do juiz dos vivos e dos mortos. Jesus. E essa sentença é céu ou inferno, correto? É céu ou inferno. Olha só, você pega atrás do carro, lá tem o livro Céu e Inferno. Pega para mim, por favor, lá, só um exemplar. Está lá embaixo, lá no Iares. Lá, né? Tá. Então, céu ou inferno. Por isso que Jesus diz, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Vocês percebem então, percebem como Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua vida, né? O que dará o homem em troca da sua vida? E se a gente perceber uma coisa interessante, se a gente fazer uma análise assim bem racional, bem objetiva, tudo aqui neste mundo, no mundo, né? Tudo gira em torno de afugentar o espectro da morte. Toda a cadeia produtiva, a indústria, tudo que se faz no mundo, tudo que as pessoas... É um só sentimento, é uma só meta, consciente ou inconsciente. É afugentar o espectro da morte. É fugir da morte. As pessoas vivem o dia inteiro fugindo da morte. Por isso que a indústria de orgânicos é uma indústria que cresce absurdamente. A indústria cosmética, que é uma tentativa de adiar o máximo possível o dia da morte, não é? A indústria da segurança, certo? Quer dizer, tudo gira. Por que o dinheiro é tão importante para nós? Porque ele representa a nossa sobrevivência. Significa que com o dinheiro a gente não está sujeito aos desmandos da morte. Falta de alimento, falta de moradia, ou um abrigo para um ladrão não matar a gente. Quer dizer, tem uma infinidade, mas tudo gira em torno de quê? Fugir da morte. Mas a Bíblia diz que tanto morre o tolo quanto morre o sábio. E diz que a vida de um homem, o Salmo 89, o Salmo que é atribuído a Moisés, diz que a vida de um homem é 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, certo? E se o sujeito tomar ômega 3 pode chegar nos 85, né? Agora, a questão é o que se esconde para além das misteriosas portas da morte? O que nos aguarda no dia em que a nossa alma se desprender do corpo? Isso é o que realmente é importante, porque no próprio catecismo diz que cada um de nós foi dotado por Deus de uma alma imortal. Então nós existiremos para sempre. Ninguém, agora por exemplo aquele ator, o Alain Delon, né, que era o galã aí dos anos 60, 70, né, antigamente chamava de pão, né, ele é um pão, é o Alain Delon, né, o Alain Delon. Agora ele pediu para um filho dele matar ele.
através da eutanásia, né? Dar uma injeção. Um pedido expresso dele. Então você percebe como a pessoa, obrigado meu irmão amado, você percebe como por quê? Porque a morte ela representa para o ser humano a extinção, certo? Ela representa a extinção do ponto de vista biológico, né? Agora, para a fé, a morte ela é salário do quê? Do pecado. Romanos 6:23, né? Todos pecaram, todos foram privados da glória de Deus, Romanos 3:23 e 6:23, salário do pecado é a morte. Então a morte entrou no mundo por causa do pecado. E veja, aqui está o problema, lembra que eu falei que, como o pecado foi uma ofensa contra Deus, unicamente Deus poderia nos libertar do poder do pecado e das suas consequências, que é a morte. Correto? Por isso que Atos 4:12 diz que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Correto? Porque fora de Jesus não há salvação. E mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram e que nunca ouvirão falar de Jesus, seja numa tribo isolada lá na Amazônia, elas serão salvas pelo sangue de Jesus. Certo? Será pelos méritos do preciosíssimo sangue de Jesus. Serão salvos por ele. Porque existe um único mediador entre Deus e os homens. E debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui entra, irmãos, aquilo que para nós nós que somos um pequeno resto, entra, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, essas ovelhas que estão sujeitas, que estão desviadas, que estão nas garras do diabo. Essas ovelhas que colocam a sua confiança em outros salvadores. Vocês já ouviram falar, por exemplo, logosofia, teosofia, cientologia, Rosa Cruz, espiritismo, Seixonoye, maçonaria? Tem uma infinidade de seitas, né? Que falam de Deus, que pregam meios de salvação. Só que nenhuma dessas seitas, dos seus fundadores, tem poder sobre a morte, salário do pecado. Correto? Nenhuma delas tem poder sobre a morte. Eu lembro quando eu fui em Paris, aí eu visitei lá a cripta da igreja de Santa Genoveva, quer dizer, hoje é chamado Panteão, né? Panteão significa lugar de todos os deuses, Panteão, lugar de todos os deuses. E era uma igreja dedicada a Santa Genoveva, e na época da Revolução Francesa, os jacobinos se apropriaram dela e transformaram no Panteão. Aí na cripta lá tem gente muito famosa lá sepultada, né? Victor Hugo, Madame Curie, Jean-Jacques Rousseau, essa turma que a gente estuda nos livros de história, né? E no lado de cada tumba tem o nome da pessoa, a data de nascimento, a data de falecimento. E tem uma plaqueta com as obras que a pessoa fez durante a vida, né? Agora, eu visitei o túmulo de Jesus também lá em Jerusalém. E lá é engraçado porque não tem uma plaqueta no lado com data de nascimento nem de falecimento. E não tem também uma placa dizendo os feitos, né? Só tem uma frase lá que a gente lê lá que é: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Certo? Então, o túmulo mais visitado do mundo é um túmulo vazio. Que Jesus venceu a morte, sepultou a própria morte. Jesus sepultou a própria morte, destruiu o império de Satanás, cancelou a nossa culpa, como está em Colossenses 2, né? Ele perdoou todos os nossos pecados e aboliu o documento cujas prescrições nos condenavam, encravando na cruz, né? Havia um documento escrito contra nós. Lembra quando Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todo fruto, mas não comam do fruto do meio do jardim, porque no dia em que dele comeres, indubitavelmente vocês morrerão. Então,
Adão e Eva desconfiam da bondade de Deus, da palavra, dão ouvidos ao demônio, alguém que nunca lhes havia proporcionado nem um copo d'água. Olha só o que é o pecado. A gente renuncia ao paraíso e dá ouvidos ao pai da mentira, que só vem senão para furtar, matar e destruir. Certo? Olha o que é o pecado. Olha como é a sedução do pecado. A gente renuncia à amizade com Deus, o paraíso, onde nada faltava, onde não havia nenhuma desordem, onde era só felicidade, e a gente dá ouvidos à voz da serpente. E aí a gente colhe as amargas consequências do nosso pecado. Assim aconteceu. E aí então a morte, estávamos réus de morte. O salário do pecado é a morte, todos pecaram. Então todos merecem a morte. Havia um documento escrito, Celso, réu de morte. Certo? Réu de morte. Jesus pega esse documento e encrava na cruz. Ele abole. Certo? Por isso que lá em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Jesus, ele fez o quê? Nos justificou. Nós tínhamos uma dívida. Nós tínhamos o quê? Uma dívida a ser paga e não podíamos pagar. Jesus faz justiça. Ele nos justifica e agora, e diz ali, e nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. A glória da qual o pecado havia nos privado. Correto, irmãos? Então, aí está, Jesus, ele realiza o que a gente chama de redenção. A redenção, ela é diferente de salvação. Redenção é o sacrifício, é aquilo que Jesus, ele realizou em favor de todos os homens. Certo? A justificação, pela graça. A salvação se alcança pela fé. Correto? Salvação é apropriar-se da redenção. Correto, irmãos? Como se você tem lá como é que chama? Um documento em teu favor, um testamento. Você vai lá e se apropria daquilo, correto? Se apropria. E aquilo passa a ser teu, tudo que está escrito lá. Então, pela fé, nós nos apropriamos de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, deixou para nós. O que é? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham e abundância. E Jesus diz mais o quê? Ele diz o quê? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui está. Qual é o maior desejo do seu coração, depois, além de querer ganhar na Mega Sena, para comprar um BMW? Qual é o seu maior desejo? É viver eternamente. Esse é o maior desejo do meu coração. O ser humano, está escrito aqui, ó, o desejo de viver eternamente. Por isso que a morte nos aterroriza. Certo? Porque ela significa a nossa extinção do ponto de vista biológico. Então, o viver eternamente, por isso que Jesus diz, quem comer do meu corpo viverá eternamente. E é por isso também que eu estava assistindo um vídeo hoje sobre os corpos incorruptos, né, dos santos. Corpo incorrupto você só encontra na Igreja Católica. Certo? Você não encontra em nenhuma outra igreja. Corpo incorrupto dos santos. Porque a Eucaristia é o remédio da imortalidade. Certo? A Eucaristia. E por isso que só os que tomaram a Eucaristia, eles têm os corpos incorruptos. É como que Deus dizendo o que vai nos aguardar na eternidade. E nós temos lá João capítulo 5, que é algo assim fabuloso, que vale a pena. Por isso que a Bíblia ela é maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia... Lembra que eu falei da Bíblia, todas essas outras igrejas, seitas, doutrinas, todas elas têm livros que falam de Deus. Você pega Seixonoye, por exemplo. Eu já participei da Seixonoye, muitas décadas atrás, né? Lá fala de Deus. Maçonaria, quem participa, fala de Deus, né? O grande arquiteto do universo, que não é o Deus revelado de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nada a ver.
Rosa Cruz, Cientologia, Espiritismo, Teosofia, tudo fala de Deus. A Bíblia não é um livro que fala de Deus, irmãos. Correto? A Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. Então a Bíblia ela é uma pessoa. A Bíblia é o quê? Uma pessoa. Você pode adorar a Bíblia da mesma maneira que você adora a Eucaristia. Isso quem nos ensinou foi o Padre Ciro, que é um grande exegeta aqui de Florianópolis. Certo? Porque a Bíblia é uma pessoa. Você gostaria de falar com Deus pessoalmente? Você gostaria de Deus falasse com você? Abra a palavra, pede o Espírito Santo e Deus vai falar com você. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus falando com você, respondendo qualquer pergunta do seu coração. E aqui diz, João capítulo 5, afirma com toda a clareza, né? Olha só que coisa impressionante, irmãos. Presta atenção nisso. Isso aqui é uma coisa incrível. Olha. Olha, com efeito, né, João 5, de 21 em diante, com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. O Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Então nós temos aqui o julgamento particular, que acontece no dia da nossa morte, quando cada um de nós se apresenta diante do tribunal de Cristo, e aí é aberto o livro da vida de cada um de nós, certo? Aí vai lá estar todas as mensagens de WhatsApp que a gente mandou, vai estar lá, certo? Estou falando tanto as boas quanto as ruins. As boas você vai ser recompensado, as más nós seremos punidos se nós não nos arrependermos e não confessarmos essas más obras. Então ali vai estar no livro da vida, tudo. E aí esse é o julgamento particular. E ele antecede ou precede o julgamento do dia final, o julgamento universal, correto? O julgamento universal. Por isso que aqui diz que Jesus ele entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, aqui diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, presta atenção nisso, irmão. Olha só, aqui está a chave de tudo. Aqui está a chave da nossa salvação. Está a chave da salvação dos homens. É a chave. É a chave de toda a leitura bíblica, desde o Gênesis ao Apocalipse. Quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem o quê? A vida eterna. E não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Vocês percebem bem, irmãos, aí a inversão? Adão e Eva perderam o paraíso por causa da desobediência. E o catecismo nos ensina que todo pecado tem uma raiz de desobediência. E obediência vem, obedecer, vem de um radical latino, ob audire, que significa dar ouvidos. Dar ouvidos. Certo? Por isso que toda fé, ela se resume à obediência à voz de Jesus. Certo? É obedecer. E claro, quando eu obedeço, eu pratico aquilo que eu dou ouvidos. As obras, né? Que são geradas pela minha obediência. Então, o pecado, a raiz de todo pecado é a desobediência. Os nossos primeiros pais desobedeceram. Então, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Então,
a nossa grande batalha, e é para isso que a Quaresma ela vem nos auxiliar com as obras de penitência, o jejum, a oração e a esmola, é para nós passarmos da desobediência, que a nossa carne ela é hostil a Deus, ela grita, ela se rebela, certo? Nossa carne é terrivelmente hostil, terrivelmente hostil. Vou repetir, igual aquelas crianças que vão no supermercado, no shopping, né? Você vê a mãe arrastando a criança, né? A mãe arrastando no shopping a criança, já viu essa cena? O gritedo, dá-lhe esperneado, dá-lhe grito, é uma cena bonita de ver, né? E a nossa carne é exatamente assim, ela grita por satisfação, ela não se submete à voz de Deus. Nós somos rebeldes por natureza, né? A rebelião está ali dentro de nós e ela precisa morrer, esse espírito de rebelião. É o que a gente chama de mortificação, mortificar as obras da carne. Então, para a gente obedecer a Deus é uma luta diária e é uma luta constante. Mas no momento em que a gente se submete à divina vontade, aí acontece a realização dessa promessa. Olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Você já ficou num hotel assim que é duro de passar a noite num hotel, uma espelunca, não? Já passou? Coisa assim que você não vê a hora de chegar de manhã para você sair dali? Já passou? É coisa triste, né? Não é? É medonho. Agora pensa, irmão. Pensa uma pessoa que entra no inferno e nunca mais sairá de lá. Nunca mais. Vai ter a companhia do demônio, vai ter tortura, suplícios. E não é uma suposição, irmãos, é uma realidade. É uma realidade. Eu coloquei aqui nesse livro, aqui, Céu e Inferno, né? O que é que tem um Iabão aí? Você tem um Iabão? Vocês abre para mim ali, por favor. Eu coloquei ali a visão. Irmãos, a gente tem que ter muita atenção àquilo que Deus fala para os santos, certo? A gente tem que mergulhar. Obrigado a vocês, meu irmão. Além de um homem de Deus ser um excelente goleiro, né? Aqui eu coloquei aqui a visão que Deus deu para Santa Faustina do inferno, irmãos, que é de arrepiar os cabelos para quem ainda tem, né? Aqui, deixa eu achar aqui, perseverança tudo se alcança. Vamos lá então. Olha só, se você não leu ainda, preste atenção, irmãos. Olha só como é que é o hotel do inferno. Fala assim: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Irmãos, e não existe castigo pior do que isso. Uma pessoa que se aparta de Deus aqui nessa vida, ficará apartada de Deus, ou se aparta da graça de Deus, ficará apartada do Deus de toda a graça por toda a eternidade. É uma possibilidade terrível, mas acontece, irmãos. Meu Deus do céu, misericórdia. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O que difere o remorso do arrependimento? O remorso é a dor de não ter se arrependido enquanto era possível. Correto? É a dor de não ter se arrependido enquanto era possível. E o diabo, irmãos, ele é tão terrível que ele convence a pessoa que ela tem uma eternidade para se converter. Ela tem muito tempo de vida ainda, porque ela tem dinheiro, ela tem saúde, ela tem isso, tem aquilo. Irmãos, a morte não pede licença. Ela vem quando a pessoa menos espera. Então aqui o remorso de consciência, daí a pessoa vai ficar por toda a eternidade. Por quê? Por quê? Por quê? Não aproveitei aquela graça. Por isso que os grandes santos falam: cuidado com a graça que passa.
Certo, irmãos? Cuidado com a graça que passa. Que o diabo ele sempre diz amanhã, amanhã, amanhã. Lembra da história de Santo Expedito? Expedito é o santo das causas urgentes, né? Mas muitas pessoas não entendem que Santo Expedito, ele era um soldado lá, romano. Ele queria muito se converter, mas tinha os seus ídolos ainda, os seus apegos aos ídolos deste mundo, né? E aí tinha um corvo que rodeava a cabeça dele e sempre falava assim, amanhã, amanhã, amanhã. Que em latim eu acho que é crá, 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 né? Se escreve crás, né? E aí, um dia ele ficou extenuado, e aí ele pegou aquele corvo, botou no chão, esmagou e disse, hoje, hoje, hoje. Por isso que está escrito odie, né? Nas imagens de São Santo Expedito, né? Então, a nossa conversão ela tem que ser hoje. Por isso que a Bíblia diz, hoje é o dia da nossa salvação. Irmãos, a pior coisa que você pode fazer contra você é pecar. Porque o pecado é uma ofensa contra Deus, mas o prejuízo é de quem peca. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 36, se eu não me engano, ou 6,36, diz que aquele que me ofende ama a morte. Aquele que me ofende ama a morte. Então a gente não pode brincar com o pecado, certo? Porque se aparecesse aqui uma cobra medonha aqui, correto? Você ia ali brincar com ela, irmão? Uma cobra medonha daquelas assim que fica assim com o pescoço 1 metro de altura. Você ia lá brincar com ela? Irmãos, a Bíblia diz que se você brincar com uma serpente, ela vai te morder, e a morte quase certa. Então, a gente não pode brincar com o pecado, porque não existe pecado inofensivo. Certo? Não existe pecado inofensivo. Todo pecado, ele gera morte. E deixa eu falar uma coisa aqui que vai ferir um pouco o nosso orgulho. Certo? Todo pecado que eu faço conscientemente, deliberadamente, é um pacto com o demônio. Porque diz lá, São João nos diz que todo aquele que peca é do diabo. E aí que entra, amados, a nossa conversão, um rompimento irrestrito, um rompimento com o pecado. E claro, a gente não gosta de ouvir falar nisso, né? Porque, como eu falei antes, a nossa carne, ela grita por satisfação. Ela grita por satisfação, dia e noite. Então, por isso que o pecado é duro a gente vencer o pecado só com a graça de Deus, né? Só com a força do Espírito Santo. A importância de estar aqui, porque aqui o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. E o Espírito Santo não nos é dado porque somos santos, mas para nos santificar. Certo? E o Espírito Santo, ele é justamente o fogo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por quê? Porque o fogo transforma tudo o que ele toca. Certo, amados? E a nossa santificação só é possível, claro, com a nossa ajuda, mas pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é o nosso sustentáculo. É como essas colunas sustentam, né? Essa tenda. Sem essas colunas de sustentação, isso aqui viria abaixo, né? Então, o Espírito Santo ele nos sustenta. Ou seja, existe uma força que pressiona para baixo, atrai para baixo, mas existe um sustentáculo que mantém essa força longe. Certo? Então, nós estamos seguros no Espírito de Deus. Aí a necessidade da oração, a necessidade de buscar os irmãos, porque uma brasa que se afasta do braseiro, o que acontece? Ela apaga, irmãos. Então nós precisamos estar numa comunidade de irmãos, seja paroquial, seja uma comunidade de vida, temos que estar numa comunidade de irmãos, um ajudando o outro a manter o fogo do Espírito aceso, nunca se isolar. E aí, o Espírito de Deus, onde é que a gente se enche do Espírito? Nos sacramentos. O Catecismo diz que o Espírito Santo nos é dado na confissão, nos é dado na Eucaristia, nos é dado no grupo de oração, nos é dado quando você está lendo um livro, por exemplo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre ti. Na palavra, então, nem se fala, meu Deus. Quantas vezes o Espírito não falou com você na palavra? Falou ou não falou? Milhões de vezes, milhares de vezes. Então, o Espírito, muitas vezes, uma pregação. Amados,
Por isso que a Bíblia diz também, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis as obras da carne. Correto, amados? E a palavra de Deus, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Por isso, amados, que aqui tem outras coisas medonhas, depois vocês vão poder ler, sobre o inferno. Tem outros relatos aqui, os pastorinhos de Fátima, Ana Catarina Emerich também, ela fala aqui do céu e do inferno, Dom Bosco, coisas assim incríveis. Mas por isso, amados, que eu pergunto, qual é a melhor maneira de você garantir a tua salvação? É você trabalhar pela salvação dos outros. Certo? A melhor maneira de você garantir a tua salvação é trabalhar pela salvação dos outros. É aquilo que Santo Inácio de Loyola, né, ele sempre perguntava para si mesmo, né? Que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. Vocês podiam pegar essa chácara aqui, né, Cis? Vender hoje por... Quanto é que custou essa chácara, Cis? Uns 200 e pouco, né? Pouco menos de 300, né? Na verdade, se fosse pagar tudo, era para ser 300 mil. Mas hoje, se você oferecer ela por quase 1 milhão, tem gente que vem, compra, né? Eu, o Assis podia viver na sombra e água fresca, certo? Não, mas ele decidiu, não, isso aqui é para obra de Deus, certo? E Assis, irmão, pensa no dia que você estiver diante de Jesus, né? Vendo todas as almas que foram salvas aqui, que serão salvas aqui. Então, pergunte para você mesmo também, que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. Que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. Como o Santo Inácio de Loyola perguntava, né? De que maneira eu posso apacentar as ovelhas do Senhor? E claro que Deus jamais vai pedir algo de você que você não tem condições de dar, irmão. Certo? Mas o que está ao teu alcance, faça, realiza, se empenha. E é por isso que, olha só, São Paulo, né? São Paulo lá em Atos, ele nos diz que, Atos 26, tem aqui uma coisa tão linda, que muitas vezes essa passagem não é nem citada, né? Fala assim, quando Jesus apareceu para São Paulo, Atos 26, de 15 em diante, então eu disse, quem é, Senhor? E eu pergunto para você agora, irmãos, quem é Jesus para você? Não, mas faça uma, assim, de fato mesmo, quem é Jesus para você? É uma pergunta que muda totalmente a nossa história, essa resposta. Quem é Jesus para você? Quem é, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus. Certo? E lembra que eu falei antes? Quem é Jesus? É Deus, irmãos. É Deus, Deus descido do céu. É o Filho único de Deus. Irmãos, não é pouca coisa. Você não está servindo a um rei qualquer. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei Jesus, cujo reino não terá fim. Aquele que tem a última palavra sobre a história humana. Aquele que tem o desfecho da história humana. Eu sou Jesus, a quem persegues, mas levanta-te. Olha só. Mas o quê? Levanta-te. Ou seja, fica de prontidão e ponte em pé. Pois eu te apareci, olha só, eu te apareci para quê? Para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Irmãos, você é um eleito de Deus. Você é uma eleita. Você diz lá, Jeremias capítulo 1, que antes que tu fosses formado no seio de sua mãe, eu já te conhecia, te havia consagrado profeta das nações. Deus te elegeu, Deus te chamou para uma missão, para uma grande missão, irmãos. E aqui diz que
outras que hei de manifestar-me. E deixa eu dizer uma coisa aqui, olha, à medida que você vai servindo a Deus, Deus vai se manifestando cada dia mais na tua vida, coisas novas. Deus vai alargando a tua visão, os teus caminhos. Quando você caminha na fé, dá um passo na fé, é como um leque que se abre, Deus vai abrindo novas possibilidades, novos caminhos para você. Não é lindo isso, irmãos? Então, quando você é fiel no pouco, Deus te confia mais. Então, as coisas que Deus te revelou, Ele vai te revelar coisas ainda maiores. Olha, aos quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos. Lembra quando Deus te chamou, onde é que você estava? Ah? Onde é que você estava? Lembra? No meio dos pagãos? Era tudo gente boa, né? Quando estavam dormindo, né? Não é verdade? Quando estavam dormindo era gente boa que estava do teu lado, do meu lado, né? Só ensinavam coisas sãs, só te levavam para a igreja, né? A gente estava no meio de pagão, de tanta nojeira, de tanta porcaria. Mas Deus nos tirou lá do meio, nos chamou do meio dos pagãos, aos quais agora eu te envio. Para quê? Para abrir-lhes os olhos. Para o quê? A fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. Irmãos, Satanás tem ou não tem poder? Tem. Ele não é Deus Todo-Poderoso, mas ele tem poder para enredar as pessoas na mentira, no erro, nos vícios, nos pecados. Agora, irmãos, Deus nos envia para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e a herança entre os que foram santificados. Amém? E a herança entre os que foram santificados. E que herança é essa? A vida eterna, irmãos. A vida eterna. E é esse mesmo São Paulo que teve essa visão, ele um pouquinho depois, seria interessante você retomar essa palavra depois, irmãos. Atos 26, de 15 até o 18, tá bem? Atos 26, 15 e 18. Esse mesmo São Paulo, ele vai lá depois escrever para os Efésios, um pouquinho mais adiante, Romanos, Coríntios, depois Efésios, ele vai dizer assim, ó, olha só. Ele que teve essa experiência, ele diz assim, rogo ao Pai de nós, Efésios capítulo 1, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Por isso que eu perguntei para você, quem é Jesus para você? Eu pergunto, você conhece Jesus, irmão? Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus de fato? Vos deu conhecimento dele. Olha só agora 3 coisas São Paulo ele roga, e é para cada um de nós. Primeiro, que ilumine os olhos do vosso coração. Lembra que São Paulo pede lá? Eu te envio para quê? Para abrir-lhes os olhos, certo? Por isso ele roga assim, que o Pai ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais, primeiro, 3 coisas, certo? Faça o primeiro dedo aí, primeiro dedo, 3 coisas. Primeiro, primeiro, para que compreendais a que esperança fosse chamado, primeiro. Segundo, que quão rica e gloriosa a herança que lhe reserva os santos. Segundo. Terceiro agora. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. 3 coisas. São Paulo roga por cada um de nós hoje. E nós somos enviados para que isso aconteça na vida de cada pessoa. Primeiro, que o Senhor ilumine os olhos dos corações, a fim de que compreendam, primeiro, a que esperança fosse chamados. Qual é a nossa esperança? É aquilo que está em Romanos 1. Romanos 5:1. A esperança de um dia possuir a glória de Deus. Segundo,
Quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos. Você tem noção do que te espera no céu, irmão? Tem noção? Tem noção do que Deus reserva para você no céu? Por toda a eternidade, irmãos. Por toda a eternidade. Você sabia que lá no céu nenhuma comida é a mesma? Nenhuma música é a mesma? Nenhum fruto é o mesmo? Por toda a eternidade? Os cenários serão sempre diferentes? Você nunca vai esgotar o céu. E você nunca vai conhecer a Deus totalmente no céu, porque o conhecimento de Deus ele vai durar por toda a eternidade. E sempre vai te extasiar cada vez mais. Irmãos, é algo muito grande. É algo muito grande que escapa à nossa compreensão. E aqui, qual é a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a... Irmãos, o poder de Deus para conosco, ele é o quê? Supremo. Por isso que São Paulo diz, se Deus é por nós... Irmãos, Deus é invencível. E você, amados, em Deus você também é invencível. Porque o poder de Deus para conosco, ele é supremo. É um poder o quê? Supremo. Não existe demônio, não existe doença, não existe macumba, não existe nenhuma força que pode contra o poder de Deus que age em nós, o Espírito de Deus que há em nós, irmãos. Não à toa o anjo disse ontem para Nossa Senhora, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Nenhuma coisa é impossível, irmãos. Irmãos, eu na minha adolescência, eu mal conseguia passar na escola. Certo? Hoje, esse livro aqui, ó, uma das maiores obras da literatura do cristianismo, Celso Deretti. É uma das maiores obras da literatura cristã da atualidade. Escrevi. 8 anos de trabalho. Isso aqui é poder de Deus, irmão. Isso aqui não é sabedoria humana. É poder de Deus. É poder de Deus que faz você vencer o pecado, faz você superar os vícios mais entranhados, faz de você um grande missionário, um grande guerreiro, um grande intercessor, um grande pregador. E esta noite, irmãos, o Senhor quer que aconteça em você, esse dia, essa tarde, que aconteça o que aconteceu em São Paulo. Levanta-te, ponte de pé, porque eu tenho uma obra para você. Eu vou te enviar aos pagãos para que abrir os olhos, para que se convertam do poder de Satanás a Deus, para que vivam pela fé em mim. E queridos, pode ter certeza, irmãos, que basta um sim, como o sim de Nossa Senhora, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus vai manifestar o poder dele na tua vida de uma maneira como você jamais sonhou, jamais imaginou. Porque não é poder humano, é poder de Deus. É poder de Deus que se manifesta em nós, que se manifesta na nossa natureza frágil, na nossa natureza humana, mas é ali que Deus manifesta o seu poder, a sua força, a sua glória. Por isso, irmãos, fica de pé agora e vamos clamar esse Espírito de Deus para que tudo aquilo que Deus sonhou para nós, que Deus tem como propósito para a nossa vida, se realize aqui na Chácara Vitória, se realize na sua família, na sua cidade, na sua paróquia, na sua comunidade, onde quer que você está, irmãos, porque foi ali que Deus colocou você, não em outro lugar. Ali Deus colocou você para Ele manifestar em você o seu poder, a sua glória, a sua salvação. Acima de tudo, irmãos, para a salvação daqueles que precisam da vida eterna. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu.
e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Vou chamar agora o Irineu. Irmãos, chega aqui, meu irmão Irineu. Vamos pedir que o nosso irmão Irineu ore por nós agora, para que essa palavra ela produza frutos 100 por 1 em nossos corações. Irineu, meu irmão, só vou colocar aqui o microfone de você. Ah, é? Vou ficar chique aqui. Irineu, nós pedimos que você ore por nós agora, em cima dessa palavra. Sinta à vontade, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui esta tarde. Deus, Ele tem muitos planos em cada vida de vocês. Eu me chamo Irineu, sou funcionário público da prefeitura, aposentado, né? Tenho 40 anos de caminhada com Cristo. Sou solteiro, graças a Deus. Que nós temos que dar graças a Deus por tudo em nossas vidas. O irmão estava fazendo uma pregação poderosa, extraordinária e excepcional. Ele falava que em duas forças, mas que uma força venceu a outra. Ele falava do pecado e falava da salvação. E a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Jesus na cruz venceu o diabo com sangue. Quando Ele chegou no inferno, Ele venceu com poder. E no deserto, que é o mundo, Ele venceu com a palavra. O maior pecado no mundo que existe na face da terra é quando o homem se afasta de Deus. Esse é o maior pecado do mundo. Quantas milhões e milhões de pessoas, irmãos e irmãs, que estão afastados, estão longe de Deus por diversas coisas sobre a terra. Se vocês forem imaginar, meditar em vossos corações, vocês vão parar e começar a olhar o mundo e ver quantas pessoas estão longe de Deus. Então o maior pecado do mundo é quando o homem se afasta de Deus. Deus, nesses fins dos tempos, Ele está chamando o seu povo para voltar para Ele, para ir ao seu encontro, para ter a vida eterna, conforme falou o nosso irmão Celso. Jesus está chamando o seu povo, vem para mim enquanto há tempo na sua vida, porque a vida é muito passageira, é muito rápido. Quando você menos esperar, o tempo já passou. Você chega a 20 anos, a 30, a 40, a 50, a 60, a 80, a 90, a 100 e você não percebe. Os seres humanos, irmãos e irmãs, não percebem nem sequer se envelhecer. Ele olha no espelho todo dia e não percebe que está envelhecendo. O tempo passa muito rápido. Quando eu conhecia a Jesus Cristo, eu tinha, parece que era 20 anos. Como falou nosso irmão lá, é o Celso. Né? Foi uma guerra muito grande contra mim mesmo. Quando um dia alguém falou de Jesus para mim.
era macumbeiro, andava em diversos lugares do mundo, trabalhava no setor público. Você sabe que o setor público é uma tenda do diabo, não é fácil não. O homem que não tiver em oração firme, ali tem várias coisas. Eu trabalhava ali com um pai de santo de candomblé, xangô, quimbanda, umbanda, vidente, comunista, e só eu no meio. Eu já não aguentava mais. Falei, Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu lembrei do nosso irmão quando ele falou do encontro de primeira experiência que eu tive há quase 40 anos atrás, quando eu caí no chão, endemoniado, todo torto, e Jesus me libertou com seu sangue, com seu poder e com seu Espírito Santo. E me deu uma nova vida para louvar o Senhor. Porque Ele é Deus, Ele está contigo, Ele está com você, Ele quer você, Ele quer que você trabalhe para Ele. Deixa 99 ovelhas e vá buscar uma lá fora. E para terminar, irmão, para a gente fazer uma oração abençoada por Deus, em nome de Jesus. O mundo está desarmado. Milhões e milhões de pessoas na face da terra estão desarmados. Não estou falando sobre a arma, sobre a guerra que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. É isso a palavra? Não. Eu estou falando é Ucrânia. O mundo está desarmado e a maior guerra que tem no mundo, eu vou dizer qual é a arma que a humanidade não tem. Milhões de pessoas não tem, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O homem tem que ler a palavra de Deus todo dia, nem que for 1 minuto por dia. Se você ler a palavra de Deus 1 minuto por dia, você está lendo mais de 450 palavras, que são Espírito. O livro mais lido, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E é o livro menos lido na face da terra. Então, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. O mundo anda desarmado. Se a Rússia tivesse amado da palavra de Deus, a Ucrânia e diversos países, nações no mundo, a paz poderia reinar no coração do homem. Eu quero agradecer a vocês, desculpa, porque o nosso irmão pregou muito bem, parabéns. Continua orando, continua pregando, irmão. Levando o Evangelho, levando a boa nova, anunciando o reino de Deus a toda criatura. Conforme foi nosso irmão, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será. Então eu pediria a vocês, irmão, para terminar esta palavra, que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, porque Ele merece. Se vocês puderem aplaudir mais forte, aplaude, que Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor do Exército, Ele é poderoso. Vocês estão cheios de anjos a vosso redor, a vossa direita, a vossa esquerda. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está com cada um de nós, e amém. Aleluia! Obrigado, irmão. Vamos levantar nossos braços, vamos ficar como se tivesse assim, né? Desarmado. Quando você levanta o braço para cima, você fica desarmado, você fica sem força, né? Você fica sem força. Senhor Deus poderoso, derrama no meio do seu povo, Senhor, e sobre nós, Senhor, e nos encha do teu Espírito Santo. Nos enche da tua graça, da tua bênção, da tua paz, e encha teu povo do dom do Espírito. Envia a tua paz, abençoa a vossa família, abençoa os parentes, abençoa os irmãos que estão presentes, abençoa os irmãos que não vieram, que estão ausentes, Senhor. Vai nos curando, nos libertando, nos abençoando, Senhor. Nos enchendo do teu Espírito Santo. Nos cubra, Jesus, nessa tarde maravilhosa, aonde o Senhor reuniu para louvar o seu nome. Nos cubra com o teu nome sagrado. Nos cubra com o teu sangue, Senhor. Nos cubra com a tua sombra, a sombra do Onipotente. Ó Deus maravilhoso, envia, Senhor, Deus maravilhoso, envia a tua paz, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós.
Abençoa o cantor, o tocador, o pregador, nosso irmão Celso. Abençoa cada um de nós. Abençoa esse lugar, Senhor. Derrama graça sobre esse lugar, que é um lugar santo, um lugar que foi chamado para louvar o seu nome, Senhor, para buscar a tua presença, para buscar o teu poder, Senhor. Abençoa esse lugar, que cresça, que multiplique, Senhor, que faça capela, que faça igreja, que faça casa nova, Senhor. Comece a abrir. O maior investimento do cristão é quando o cristão ele investe no reino de Deus. E esse lugar é para ser investido, é para ser realmente, sabe, distribuído as graças e a bênção sobre o seu povo. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a ti. Eu agradeço a Cis, a sua esposa Silva, a cada um de vós, a cada um de vocês, nessa tarde maravilhosa, aonde Deus reuniu para louvar o seu nome, para anunciar o nome de Jesus. Ó Maria, a mãe de Jesus, nos cubra com teu manto, Senhor. Encha do teu Espírito Santo, Senhor. Envia a legião de anjos para estar conosco. Muito obrigado, todos vocês, cada um de nós. Obrigado, meu irmão Assis. Amém, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu passo a palavra, não sei se é para o Celso, né? Depois para o irmão aqui. Muito obrigado por tudo, irmão. Ore por nós, que daqui a pouco nós temos que ir embora segunda-feira. Amém. Mano, filma um pouquinho o pessoal aí. Irmãos, lembre-se que o poder de Deus é supremo. O Senhor está curando aqui pessoas agora. Eu quero dar um testemunho aqui bem rápido. O nosso irmão Geraldo, todos vocês conhecem, né? Ele foi curado numa das nossas vigílias de um gravíssimo problema na coluna. Ele sofria há décadas, desapareceu completamente. O Senhor quer fazer um milagre em você hoje aqui. Acredite. O Senhor mostra uma pessoa aqui ou que vai nos assistir sendo curada de fibromialgia. Recebe essa cura agora. Também uma mulher sendo curada de hemorragia. O Senhor mostra pessoas com dor de cabeça sendo totalmente curadas agora. O Senhor mostra pessoas com graves inflamações nos tendões, nas articulações, por causa do seu trabalho, esforço repetitivo. O Senhor cura pessoas com graves problemas de joelho. O Senhor mostra aqui uma pessoa sendo curada de um grave problema de desgaste ósseo na ponta do fêmur. Recebe essa cura agora. O Senhor cura pessoas com graves problemas de fígado e de rim. Grandes milagres agora. Pessoas com praticamente situação irreversível no rim e no fígado. O Senhor está curando agora. Pessoas com cardiopatias, graves problemas no coração. O Senhor está realizando um milagre no seu coração. O Senhor cura pessoas de labirintite. O Senhor liberta pessoas também de depressão. Pessoas que perderam a alegria de viver. E a partir de hoje você vai ter uma energia, uma força que você nunca teve antes. O Senhor mostra também pessoas profundamente preocupadas com o seu estado de vida. O que eu vou fazer da minha vida? E esta semana o Senhor vai te mostrar qual estado de vida você deve escolher. O Senhor vai dar um sinal muito claro por onde você deve seguir. Se é o sacerdócio, a vida de comunidade, o celibato, casamento, o Senhor vai te mostrar. Glória, o Senhor está curando pessoas de reumatismo. Glórias a ti, Senhor. Nós vamos orar também agora. Estenda a sua mão para a Vera. O Senhor curar o seu olho. Nós pedimos, Senhor, que tu toques com as tuas mãos chagadas nessa tua filha Vera.
e que tu traga saúde, devolva completamente a sua visão. Na autoridade do teu nome, Senhor, nós mandamos embora essa doença e a declaramos completamente curada, Senhor. O poder supremo do teu nome, Jesus. Te bendizemos, Senhor, porque já nos ouviste, Senhor. Amém. O Senhor está curando também pessoas, câncer, pessoas sendo curadas de câncer, câncer de esôfago, câncer no reto, no fígado, câncer de pele, tumores cerebrais, câncer no nariz, na boca, toda espécie de câncer, câncer no sangue, na medula. O Senhor está curando você agora. O Senhor cura pessoas de anemia, pessoas que sofrem de anemia profunda, estão sendo curadas agora. O Senhor também liberta pessoas que estão amarradas por mágoas. Existe uma mágoa terrível, a ponto de você planejar a morte do teu inimigo. O Senhor diz: deixa para minha vingança. O Senhor está tirando esse demônio de mágoa que tem te atormentado dia e noite. Você está livre, a paz volta ao teu coração. Perdoa o teu inimigo e o Senhor fará justiça por você. O Senhor está libertando pessoas de falsas doutrinas, pessoas da sua família envolvidas em falsas doutrinas. Também libertando pessoas da sua família do alcoolismo, das drogas, do adultério, da prostituição. Mães que estão orando por filhos desviados. O Senhor está em busca dos teus filhos e filhas agora. Glórias a ti, Senhor. O Senhor também está abençoando a tua vida financeira. Pessoas que têm graves problemas financeiros. O Senhor está abrindo portas agora. O Senhor está abrindo oportunidades para a tua vida financeira. Glórias a ti, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu quero convidar você agora, se for conveniente, coloca a mão onde você tem uma enfermidade. Coloca a mão onde você tem uma enfermidade agora, e com toda a fé, você vai orar comigo dizendo: em nome de Jesus, eu declaro agora, pelo poder das santas chagas de Jesus, eu estou livre. Eu mando embora esta dor, este mal-estar, a raiz dessa enfermidade. Seca agora e não volta nunca mais. Eu declaro agora, sou totalmente são, curado, liberto, em nome de Jesus. Amém. E uma última coisa, pessoas que se sentem muito atormentadas pelos seus pecados passados. O Senhor diz: eu já te perdoei. Se você não confessou, busque uma confissão e você está totalmente livre de todo pecado. Todo pecado. Você está totalmente livre pelo meu sangue. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Eu queria só dar um aviso, quem assistir esse vídeo, amanhã, hoje é dia 26, né? Amanhã é dia 27, Assis, tem o encontro aberto no CEAR, aqui na Vila do Divino Oleiro, em Governador Celso Ramos. Amanhã, dia 27, a partir das 8h30 da manhã, cura e libertação com o Padre Maxwell, o Padre Márcio, toda a comunidade Divino Oleiro. É aberto amanhã o encontro, né? Ali na Vila do Divino Oleiro, coloca no Google Mapa, Vila do Divino Oleiro. Ou então CEAR, C-E-A-R. No Google Mapa você encontra facilmente Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina. A partir das 8h30 da manhã, amanhã, dia 27, ou hoje, se você está assistindo o vídeo, nesta madrugada, tá bem? Nós encerramos assim a transmissão. Muito obrigado, Assis, obrigado a todos. Obrigado, Irineu. Deus abençoe a você, sua vida. Obrigado, Assis. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.